Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao CIEX. Hoje trago um aulão específico para o concurso da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Edital já publicado, já temos também os nossos cursos de português e raciocínio lógico específicos e exclusivos para esse concurso. Acesse cienciaexata.com e venha fazer parte da turma da aprovação. Vamos à resolução das questões do nosso simulado de hoje. Questão da FGV, cargo de professor, prova aplicada neste ano. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe falaria sobre os instrumentos que fazem a música. Nessa passagem, a palavra mais exemplifica a mesma classe gramatical e significado que ocorre em qual outra alternativa? FGV, imagino que este concurso, esta prova estará neste ritmo. FGV é uma banca muito exigente no que se refere à língua portuguesa. Portanto, dedique-se e estude bastante também. Então vamos ver, quando falo lá, junto às melodias mais gostosas, primeiro ponto, este gostosas aqui, este vocábulo é o quê? Um adjetivo. Eu tenho de saber aqui nesse contexto, a palavra mais então, ela é o quê? Um advérbio. O que é um advérbio? Classe de palavras, tem lá no edital também. Então lá tem substantivo, adjetivo, preposição, interjeição, conjunção, advérbio também. Advérbio é a palavra que vai modificar o que eu chamo de ava. O que é o ava? O adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, correto? Então aqui eu já vi que é um advérbio. E esse advérbio ele vai atribuir uma circunstância. Quando eu falo, por exemplo, Maria chegou, Maria não chegou. Então este advérbio não, advérbio de negação, você identifica que ele está atribuindo uma circunstância de negação ao verbo chegar. Então, quando eu falo lá, ouviríamos as melodias gostosas e ouviríamos as melodias mais gostosas. Então, aqui eu já vi que neste caso nós temos um advérbio de intensidade, correto? Então, anote aí, advérbio vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Agora, esse mais também, ele pode ser o quê? Um pronome indefinido. Ah, sim, se é um pronome indefinido, ele não virá junto de um adjetivo, de verbo e nem advérbio. Ele vai vir junto de um substantivo. Vamos observar aqui. Quanto mais estrangeiros vejo, os estrangeiros, aqui é um substantivo, não é isso? Então se vem junto a um substantivo, este mais será o quê? Um pronome indefinido. E lá no enunciado eu já vi que este mais, ele é o quê? Um advérbio. Então anote aí, você que já está começando os estudos, mais, quando for advérbio, vai modificar um adjetivo, um verbo e o próprio advérbio. Se for como pronome indefinido, virá junto de um substantivo. Quanto mais estrangeiros vejo, já descartei. O mercado está prisioneiro de mais um círculo. Novamente, pronome indefinido também. Eu preciso do mais como um advérbio. Não é mais possível aprender tudo de cor. Um homem instruído não é mais o homem que sabe muitas coisas. É o homem que sabe onde buscar informações. E neste caso aqui, então, este mais aqui, será que ele é um advérbio, como vimos lá? Ou será que neste caso aqui, ele vai ser também um pronome indefinido, como falei? Neste caso aqui, este mais, ele vai ser também um advérbio, não é isso? Não é possível, não é mais possível. Só que aqui vai nos remeter a uma ideia de tempo. Não é mais possível, eu poderia falar o quê? Já não é possível. Então aqui vai remeter a um advérbio de tempo. E aqui eu vi que é o quê? Um advérbio de intensidade. Os ingleses conquistaram o mundo porque não aguentavam
a própria cozinha. Não aguentavam mais, então quer dizer que o mais aqui está atribuindo uma circunstância, uma ideia de intensidade ao verbo aguentar. Eu não aguento você, eu não aguento mais você, eu não aguento a cozinha, eu não aguento mais a cozinha. Então aqui, como vimos, advérbio de intensidade que está modificando o verbo aguentar. Muda-se mais facilmente de religião do que. Então, mais do que. Então, aqui eu já vi que neste caso é uma comparação, é um comparativo de superioridade e não está expressando aqui um advérbio que vai atribuir uma circunstância de intensidade. Show de bola? Achou difícil? Esse é o nível das questões que espera por você lá na prova para esse concurso. Aqui está a construção do curso de português para esse concurso. Então você observa aqui que nós temos as aulas teóricas divididas por assunto, explicação mesmo da teoria, as questões comentadas da FGV, questões por assunto. Nós temos lá no curso Semana Básica, uma introdução às questões da FGV. Isso daqui é muito importante, resolução das provas aplicadas pela FGV neste ano. Provas de nível médio e também superior, além das provas aplicadas em 2022 e também os simulados exclusivos. Acesse cienciaexata.com e venha fazer parte da turma da aprovação. Observe a estruturação das 3 frases abaixo. Agora já trouxe uma questão de nível superior. Sobre essa estruturação, vamos marcar a alternativa correta. Então, vamos lá. Pagaram o imposto no prazo, pagou-se o imposto no prazo, alguém pagou o imposto no prazo. O que pede a questão? As 2 primeiras então, ela está contemplando voz passiva. Aqui está falando do sujeito também, o agente da ação verbal, o sujeito agente. Será que eu tenho um sujeito indeterminado? As 2 últimas frases mostram sujeito claro. Então vamos ver aqui. Pagaram o imposto no prazo. Agora, quem pagou? Para você identificar o sujeito, faça a pergunta com o verbo. Quem pagou o imposto no prazo? Alguém. Alguém aqui então é um sujeito, não é isso? Sim, sujeito simples. Então aqui eu já vi que a última tem um sujeito. Aqui está falando, o sujeito é indeterminado na terceira frase? Não. Alguém. Quem é o sujeito, está exercendo a função de pagar o imposto. Então vamos ver. Pagaram o imposto no prazo. Quem pagou? Aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é quando não sei quem fez aquela ação. Como eu terei um sujeito indeterminado? O verbo aqui ele está na terceira pessoa do plural. Certinho o verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Pode ser que eu tenha um verbo na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula se como índice de indeterminação do sujeito. Então, se eu colocar lá, por exemplo, precisa-se de professores, vamos colocar assim, precisa-se de professores. Então, neste caso, quem precisa? Aqui eu tenho um sujeito indeterminado, porque este se é um índice de indeterminação do sujeito, verbo transitivo indireto. Então, aqui eu já vi que eu tenho um sujeito indeterminado. As 2 primeiras frases estão na voz passiva? Nada disso, então já vou descartar aqui também. Em todas as frases o sujeito não é identificado, eu já vi que eu identifiquei na última frase aqui. Restaram 2. As 2 últimas frases mostram o agente da ação verbal. As 2 últimas frases mostram o sujeito claro. Pagou-se o imposto no prazo. E agora? Ele pagou o quê? Verbo transitivo direto. Que é um verbo transitivo direto? Aquele que pede um complemento e esse complemento vem sem a preposição. Observe aqui. Pagou-se o imposto no prazo. Pagou-se o imposto. Pagou o imposto. Então, ali está o objeto direto imposto, não é isso? Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, este se é uma partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora indica que nós temos o que neste caso? Uma voz passiva
sintética, não é isso? Voz passiva sintética. O que é uma voz passiva? Passivo é aquele que vai sofrer a ação. Então, o imposto sofreu a ação de ser pago. Se eu tenho um verbo transitivo direto, se eu tenho uma partícula passivadora ou um pronome passivador, que é o se, o verbo vai concordar com o sujeito pós-posto. Então, o imposto aqui, o imposto é um sujeito paciente. Aqui está falando que é sujeito agente, nada disso. Então, a alternativa mostra um sujeito claro. Aqui eu tenho o sujeito e na última também eu tenho o sujeito. Não importa, não falou se é sujeito agente, que é aquele que faz a ação de pagar a conta, ou se é o sujeito paciente, que nesse caso é o imposto que sofreu a ação de ser pago. Correto? Então, exige bastante a FGV. Assinale a opção abaixo em que existe erro ortográfico. Para este concurso, nós teremos também ortografia. Então, fiquem atentos, porque muito extenso esse assunto. Melhor maneira de você melhorar, além das dicas que dou nas minhas aulas, no nosso curso, é lendo bastante. Então, muito foco, fuja das redes sociais um pouco e vá ler. Então, privilégio ou privilégio? Bêbado, infarto, ou será que o correto seria infarte? Ou será que seria infarto? Ou será que seria infarte? E agora, privilégio está certo. É um privilégio, nada de privilégio. Bêbado pode ser, ou eu posso falar que ele estava bêbado ou bêbado. Ah, como eu ia saber que existia bêbado? Lendo. Infarto, infarte, infarto ou infarte. 4 maneiras de escrever a palavra infarto, também correto. Então, aqui está pedindo que há um erro. Na alternativa A, todas estão corretas. Então, eu vou descartar a alternativa A. Irrequieto, hieróglifo, crânio. Está certo? Hieróglifo está correto. Irrequieto, não. O correto é irrequieto. Correto? Irrequieto. Então, aqui a alternativa B, que vai gabaritar a questão, porque esta palavra está errada. Mussarela, todo mundo escreve com 2 S's, mas hoje você aprendeu que mussarela é com C cedilha. Poleiro, receoso, correto. Majestade, sabiar com J, obcecar com C, genipapo com J. Jabuticaba mesmo, feioso com S, piscina com SC, todas corretas. Irrequieto, a única errada. Vamos à resolução de mais questões. Assinale a opção que indica a frase em que o emprego da crase é optativo. Crase opcional, você pode usar ou não usar a crase antes de quê? Dos pronomes possessivos. Minha, nossa, que mais? Antes também do pronome possessivo sua. E também as bancas cobram muito depois da palavra até. O estoque de militares que fizeram a revolução está acabando por força da biologia. Por isso, o governo vai manter os sobreviventes até a idade de Matusalém. Então, depois aqui da palavra até, você pode usar ou não a crase, uso optativo. Os condenados. Quem é condenado a alguma coisa, mas o ad à morte, correto aqui, é obrigatório. Se Deus realmente ajuda a quem cedo madruga, ninguém seria fuzilado, eletrocutado ou enforcado às 5 da manhã. Antes das horas, eu uso crase, é obrigatório. Copiar a si mesmo é mais perigoso que copiar os outros. Leva à esterilidade. Se leva a alguma coisa. Uso obrigatório. Nunca atribua a malícia o que pode ser explicado adequadamente pela estupidez. Se você está atribuindo alguma coisa a algo. Então, aqui, está atribuindo a malícia. Então, a exigido pelo verbo atribuir, mais o artigo definido feminino que vem acompanhando o substantivo. Também feminino, malícia. Então, o uso da crase é obrigatório. O único em que o uso da crase é facultativo é na alternativa A, porque está depois da palavra até. O cartaz publicitário de um evento de moda no Rio de Janeiro mostrava o seguinte: Veste Rio, a moda aqui é fazer negócio.
O evento citado na questão anterior teria seu horário de funcionamento indicado de forma correta, relacionado às horas, não é isso? Primeiro ponto, antes das horas nós usamos crase, então descarto a alternativa B e a alternativa E. E agora, é de 12 às 20 horas ou das 12 às 20 horas? Primeiro, tem crase, está correto? Está correto. Agora, o correto é o quê? Das 12 é só o H minúsculo mesmo, nada de vir acompanhando o S. Então, o evento ocorrerá das 8 às tantas horas. Então, é só H minúsculo mesmo. A alternativa D está correta. A alternativa C não pode ter esse S aqui. E a alternativa A não pode, porque não é de, vai ser das 12 às 20 horas. Então, é só H minúsculo mesmo, sem S. Assinale a opção em que a preposição a sublinhada é fruto da exigência de um nome e não de um verbo. Aí já ficou mais fácil. Quando fala nome, eu posso ter o quê? Um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, nós vamos procurar isso daqui. Se já tem um verbo, não serve. Simples assim. A lealdade. Lealdade é um substantivo. Lá pede o quê? Aquela que foi exigida por um nome, não por um verbo. A alternativa A está correta. Substantivo é um nome. A lealdade. Quem é leal a alguma coisa. O pessimismo, quando você se habitua. Verbo. Não serve. Se sua única ferramenta é um martelo, você tende a quê? Quem tende a alguma coisa. Verbo. Ninguém pode convencer o outro a mudar. Quem convence, aí você fala, mas outro será que é nome? Não. Quem convence alguém a alguma coisa. Verbo transitivo direto e indireto. Então, objeto direto, o outro, e a mudar aqui, objeto indireto. Então, aqui é o complemento do verbo convencer. Vamos retirar o outro? Ninguém pode convencer a mudar. As pessoas não resistem. Quem resiste, resiste a alguma coisa. Também verbo. A questão aqui, a única que foi a preposição exigida por um nome foi na alternativa A. Assinale a opção que indica a frase em que a preposição de introduz o termo classificado como complemento e não como adjunto. Então já pegue o seu caderno aqui e coloque assim, ó, complemento nominal. Complemento nominal vai completar um nome, já é autoexplicativo. Agora, o complemento nominal, ele vai completar o quê? O adjetivo e também o advérbio, correto? E também o substantivo abstrato. Aí você vai se lembrar do canasa. Canasa, ou seja, o complemento nominal, ele vai complementar o adjetivo, o advérbio ou um substantivo abstrato. Se já é o adjunto adnominal, ele vai complementar o quê? Um substantivo concreto, correto? Então, nós precisamos de marcar a frase em que a preposição de introduz um termo classificado como complemento. Ou seja, pode ser um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Os clientes estavam todos na sala. Sala é um lugar, é concreto. A sala da sua casa, a sala de gravação. Então, aqui eu já sei que é o quê? Um adjunto adnominal. E eu preciso de quê? De um complemento. Ninguém mais usa uma máquina. A máquina também é concreto. Então, adjunto. O mendigo tinha uma bolsinha de moedas, novamente concreto, adjunto. O turista comprou um colar, o colar também adjunto, porque você pega no colar, ele é concreto. Os fregueses tinham medo de assalto. Medo aqui eu já sei que é o quê? Um substantivo abstrato. Aí você vai se lembrar de quê? Da canasa, se é substantivo abstrato, complemento nominal. Lembre-se de que o complemento nominal virá sempre acompanhado de preposição. Ah, eu tenho medo de quê? De assalto. Então, vai exigir a preposição de. Correto aí? Show de bola? Conseguiu gabaritar esta questão? A frase em que a palavra sublinhada não corresponde a uma forma diminutiva é, vamos ver? Certos lugares pequenos, então eu tenho lugarejos. Aqui é um diminutivo.
devem-se usar os palitos. Palitos são de quê? De madeira, de pau. Pau, diminutivo, palito. Anemia é a pouca quantidade de glóbulos. Glóbulos vem dos globos, então diminutivo também. O rio, o riacho. Riacho eu já sei que é diminutivo de rio. A jovem mãe cercava o filho de caro. O que é caro? Nada disso. Então aqui eu já sei que carinho não é uma forma diminutiva. Qual que é o que não seria a forma diminutiva de carinho? Eu não posso falar, a jovem mãe cercava o filho de caro. Não, carinho aqui não é adjetivo, já é uma palavra própria. Então, a alternativa é que vai marcar a questão que não corresponde a uma forma diminutiva. Eu sempre uso carinho. Questão para o cargo de professor FGV. O fragmento a seguir refere-se à questão. Pois bem, é hora de ir, eu para morrer e vós para viver. Quem de nós irá para o melhor é algo desconhecido por todos, menos por Deus, disse Sócrates no momento de sua morte. As palavras de Sócrates denotam, elas expressam o quê? Será que é uma revolta? Uma ameaça? Uma resignação? Resignação é o mesmo que aceitação. Uma crítica? Elogio? Então, vamos ver aqui, é uma revolta diante de um destino injusto? Não percebo revolta aqui, observe só. Eu para morrer e vós para viver. Quem de nós irá para o melhor é algo desconhecido por todos, menos por Deus. Então a gente observa aqui que ele estava tranquilo no momento de sua morte. Ameaça velada a seus perseguidores, onde tem um tom de ameaça aqui. Ele apenas disse que não sabia se era melhor viver ou morrer. É uma aceitação, uma resignação religiosa diante dos fatos. Religiosa, sim, ele cita aqui Deus. Então, quem de nós irá para o melhor é algo desconhecido por todos. A gente observa que ele está tranquilo aqui. Se ele está tranquilo, ele está aceitando, então, a resignação, a aceitação religiosa diante dos fatos. Ele irá morrer, mas ele está aceitando porque ele pensa que lá pode ser tão bom ou melhor, como ele fala aqui, do que aqui na Terra. Crítica ao ateísmo. Ateísmo vem de ateu, é aquele que não crê em Deus. Ele não faz essa crítica e nem elogia a sabedoria divina. Então, aqui, pelas falas dele, a gente observa a sua aceitação. FGV, professor de educação infantil, vamos marcar a frase que apresenta uma visão negativa das crianças. A FGV cobra bastante questão desse jeito. A familiaridade produz as crianças. Ok, aqui nós temos uma visão real, uma visão negativa, ou melhor, uma visão positiva das crianças. Nós precisamos de uma visão negativa. As crianças necessitam mais de modelos que de críticos. Então, aqui também a gente não consegue encontrar uma visão negativa. Visão negativa é aquela em que falará mal das crianças. Adultos são crianças obsoletas. Obsoleto não é aquilo que já não usa mais, que está em desuso, algo arcaico, antigo. Agora, quem aqui é obsoleto? Obsoleto aqui nós vamos observar que está se referindo aos adultos. Então, neste caso aqui, também não tem uma visão negativa. O maior homem do mundo não perde seu coração de criança, que também está apenas afirmando, não fala mal. O problema com as crianças é que elas não são retornáveis. Retornável aqui não é, por exemplo, a embalagem retornável, que você vai lá e troca. Então, o problema com as crianças é que elas não são trocáveis. Quando você cansar, você vai lá e devolve, por exemplo, você vai trocar por outra. Então, aqui nós temos uma visão uma visão negativa nessa frase, uma visão negativa das crianças. Por quê? Aqui pela frase seria, você se cansou delas, você vai lá e troca. Então, a alternativa é a que está correta. Mário Quintana disse certa vez que autodidata é um ignorante por conta própria. Autodidata não é aquela pessoa, vou colocar aqui, inteligente, aquele que aprende
sozinho, ele mesmo busca uma forma, uma maneira de se formar, de aprender. Então, nessa frase, o poeta gaúcho atribui um novo sentido a uma velha palavra. Autodidata é uma pessoa inteligente, é quem aprende por conta própria. Aqui ele já vem e fala que é um ignorante. Então, de fato, ele atribuiu um novo sentido a uma velha palavra. Critica a educação sem a presença do mestre? Nada disso. Aqui ele apenas falou que autodidata é um ignorante por conta própria. Não vem uma crítica relacionada à ausência do mestre. Desvaloriza o ensino à distância? Nada disso. Condena as pessoas que abandonam a escola? Também não. Elogia ironicamente os que tentam progredir no conhecimento? Nada disso. Aqui apenas ele vem falando que autodidata é um ignorante por conta própria. Ele deu um novo significado à palavra autodidata, que ao invés de falar que é uma pessoa que aprende, que é inteligente, ele falou que é um ignorante. O Brasil, que possui 12% da água doce do planeta, é um ator-chave para um acordo bem-sucedido em Paris. Nessa referência, fica clara que a importância do Brasil nessa conferência é grande em virtude de que o Brasil, que possui 12% da água doce do planeta. Então, essa importância do Brasil é em virtude de sua expressiva disponibilidade de recursos hídricos. Certinho, observe só. 12% da água doce do planeta o Brasil possui. Então, a alternativa A está correta, porque a virtude do Brasil está relacionada à sua expressiva disponibilidade de recursos hídricos. Seu sucesso na aplicação de leis ambientais? Não. O trecho que temos que observar foi retirado de um texto, ok. Mas o trecho que temos de observar é esse daqui, que cita que o Brasil tem 12% da água doce do planeta. Sua situação geográfica privilegiada? Não. Sua política ambiental progressista? Também não. Sua aplicação eficiente de recursos econômicos? Também não. Lá no PDF, no nosso curso FGV, nós temos todo o texto. Se preciso for, volte lá. Você vai observar que pode ser que essas passagens apareçam no texto, mas o que importa aqui é o trecho. Nessa referência, essa está se referindo a algo que foi dito anteriormente, observe aqui. Então, é nessa passagem aqui.